Um amigo meu, muito querido, há muitos anos atrás, confidenciou para mim que ele se cansou da sua primeira esposa e acabou se separando dela. Depois de algum tempo, se casou novamente e foi aí que ele percebeu o valor que a sua primeira esposa tinha e admitiu que deveria ter ficado com a primeira esposa e se lembrou das suas qualidades, das suas virtudes. Perder o afeto por alguém pode ser algo muito triste, muito ruim. A paixão vai esfriando aos poucos, a pessoa amada continua a mesma, mas o amante muda, fica entediado, começa a pensar em outras pessoas, dar atenção a outras possibilidades. Muitas vezes acaba se iludindo e fazendo burrada. Em muitos casos é isso que acontece, termina o relacionamento e se arrepende tarde demais. Se lembra de uma pessoa especial que deixou para trás. Há alguns casos, porém, em que o amante cai em si, ainda em tempo, e tem os seus afetos reconquistados pela pessoa que deve continuar amando para o resto da sua vida. De certa forma, é disso que o apóstolo Paulo está tratando aos Colossenses, em capítulo 1 da carta, versículo 15. Não do amor romântico, mas das afeições por Jesus Cristo. Quando nós lemos Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, nós percebemos Paulo, de certa forma, buscando recapturar o afeto dos colossenses pela pessoa de Jesus Cristo. O texto diz o seguinte, Colossenses 1,15, quero ler até o 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Este que é considerado um dos textos mais belos do Novo Testamento e de todas as Escrituras, na verdade, é um texto de Paulo em linguagem poética, no qual ele ataca a heresia que ameaçava a igreja de Colossos. Heresias que diminuíam a importância de Cristo. E Paulo então está escrevendo aqui sobre a supremacia de Jesus Cristo, destacando quem ele é, suas virtudes, a grandeza da sua obra, com essa intenção de despertar a atenção dos colossenses para o Senhor que tanto havia feito por eles. Então o apóstolo defende de modo enfático e muito belo a divindade de Jesus Cristo. Antes de nós nos atentarmos para os detalhes desses versículos, vale você perguntar para si mesmo como estão suas afeições por Cristo hoje? Sendo que os evangelhos dizem, o próprio Jesus ensinou que ele e o seu reino são como um tesouro escondido no campo. E por esse tesouro um homem se desfez de tudo que tinha para obter esse tesouro ou uma pérola de grande valor. Cristo é aquele que tem valor máximo, supremo, único, suficiente. Cristo basta. Mas o seu coração está, digamos, apaixonado suficientemente pela pessoa de Jesus Cristo? Vejamos o que o apóstolo Paulo diz sobre ele. Primeiro diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Vamos aprender pelo menos duas palavrinhas gregas hoje. A primeira é a palavra imagem, em grego é eikon. Eikon é um pouco diferente do que nós entendemos por imagem hoje em dia. Imagem para nós é algo que retrata uma realidade, uma mera cópia, que inclusive pode ser limitada e ter imperfeições. Mas a palavra eikon, no sentido literal no grego, significa algo que é uma réplica perfeita e completa. Jesus Cristo é a imagem perfeita, a semelhança exata do Deus invisível. Principalmente a olhos pecaminosos, Deus não pode ser visto. Ele é espírito e santo, absolutamente inatingível, mas ele se revelou perfeitamente em carne e osso na pessoa de Jesus Cristo. E essas duas ideias estão presentes nessa descrição de Jesus. Primeiro, a ideia de representação.
imagem perfeita, a essência do Deus eterno manifesta e revelada. A iluminação completa do âmago de quem Deus é, representação. Mais representação manifesta, presente, visível, que pode ser tocada, sentida e ouvida. O Senhor eterno se manifestou entre os homens mediante a encarnação de seu Filho. E foi assim que ele veio ao mundo e andou entre nós e rompeu no universo que ele mesmo criou, na terra onde vivemos, nas ruas empoeiradas da Palestina antiga. João capítulo 1, 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então veja, com Jesus Cristo e com o conhecimento de Cristo, nós podemos dispensar experiências progressivas de conhecimento de Deus. Experiências mais elevadas, superiores, secundárias. Jesus já veio e já desceu até nós e já revelou completamente o Pai, e nós já podemos ter plena comunhão com o Pai através dele. Nós dispensamos teorias e teologias da segunda bênção, de que você pode experimentar mais de Deus através de algum culto especial, através de algum bispo ou pastor especial, tendo experiências de falar em línguas e sentimentos de transe. Quando nós recorremos a esses caminhos de ter experiências superiores, de certa forma nós negamos que a simples pessoa de Cristo nos basta. Nós negamos que Ele é a eikon de Deus. Se você conhece Cristo, você já tem experiência plena e completa com Deus. Porque conhecer Jesus é conhecer o Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas como se Cristo não está vivendo de maneira encarnada entre nós hoje? Ao ouvir a mensagem de Cristo, o Evangelho, e crer nele, nós recebemos o seu Espírito. E Deus habita em nós, e nós já temos então a plenitude de Deus e da comunhão com o Pai. E essa é uma experiência tão real hoje, em 2020, quanto era real para aqueles que viveram com Jesus Cristo encarnado nas ruas e vilas e casas da Palestina no primeiro século. E se Cristo é de fato a eikon do Pai para nós hoje, a nossa espiritualidade é mais de desfrutar de Deus do que procurar por Ele. Nós conhecemos Cristo e já desfrutamos plenamente de uma vida com Deus e não ficamos buscando graus de intimidade e proximidade maior e mais profunda e mais secreta e mais restrita a pessoas espirituais, pessoas esforçadas. É muito interessante quando lemos os evangelhos, todas as pessoas que compreendiam a identidade de Jesus Cristo, no primeiro momento se espantavam absolutamente, ficavam abismadas, mas também ficavam saciadas e diziam: não preciso de mais nada, eu tenho tudo que eu preciso, eu conheço Cristo, o Filho de Deus. Veja nisso o amor imensurável, indescritível do Senhor, manifestar-se a nós mediante a eikon, a encarnação do Filho, e nos salvar da alienação dele. O apóstolo Paulo procura reconquistar o afeto dos colossenses por esse Cristo que expressa plenamente Deus para nós. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Ele apresenta a relação do Filho com Deus, mas ele também fala da relação do Filho com a criação e o universo criado. E no versículo 15, na parte B, ele diz que ele é o primogênito sobre toda a criação. Essa é a segunda palavrinha grega que eu quero dividir com você hoje. Jesus é a eikon do Pai, mas ele é o primogênito, ele é o protótokos da criação. A palavra protótokos, traduzida por primogênito, tem a ideia de o herdeiro de tudo, e não o primeiro a ser criado, como nós pensamos na palavra primogênito hoje em dia. O meu primogênito, quer dizer, aquele que nasceu primeiro. Não significa isso. Não significa que Jesus nasceu primeiro. A primogenitura na cultura antiga dizia respeito a uma posição que lhe dava direito de herança do pai e de toda a família.
o primogênito ocupava a posição de autoridade, mesmo que não fosse o primeiro a ser nascido. Foi o caso de Jacó. Ele nasceu depois, mas se tornou o primogênito. Então, é aquele que tem o direito de ter autoridade, e no caso aqui o texto diz de toda a criação, de todo o universo. O Senhor Jesus Cristo tem essa primazia, essa posição superior. E não significa aquilo que as testemunhas de Jeová e outras heresias e seitas ensinam, que Jesus é o filho primeiro que o Pai criou. Não. Jesus é o mais elevado no universo, ele tem a posição de Deus, e ele ocupa essa posição divina sobre o universo. Jesus Cristo é o Senhor sobre todo o universo. Nós vamos ver isso agora em mais detalhes, mas o lugar que ele ocupa no universo também é o lugar que ele ocupa no seu coração e na sua vida. O apóstolo Paulo vai gastar as próximas linhas dizendo os motivos pelos quais ele ocupa a primogenitura, ou como essa posição honrada se evidencia. E aí, primeiramente, o apóstolo Paulo vai dizer que o Filho é a causa primária do universo. O versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes ou autoridades. O Filho é a fonte originadora de tudo que existe nos céus e na terra. Tudo que podemos ver, tudo aquilo que não podemos ver. De fato, não houve tal surgimento espontâneo da vida e nem evolução por acaso da existência de todas as coisas. Não. O Senhor Jesus Cristo é a causa e a origem e o Criador de tudo. E o texto diz que, inclusive, seres que não vemos, espíritos, anjos e qualquer outra categoria de seres vieram dele, e ele tem autoridade sobre esses seres. As várias categorias de anjos, Cristo criou e governa. Isso é importante porque os falsos mestres, na época dos Colossenses e ainda hoje, introduzem o misticismo, a adoração a anjos, a reverência por seres espirituais, a manipulação de seres angelicais, até colocando Jesus como mais um desses seres, um ser mais poderoso, mas um espírito inferior criado por Deus. E Paulo refuta tudo isso, deixando claro que esses seres espirituais todos também são criados pelo Filho e estão debaixo da sua autoridade. E é muito interessante perceber que Paulo cataloga esses seres espirituais conforme a hierarquia que os próprios hereges usavam: tronos, soberanias, poderes, autoridades. Eles ensinavam isso. Diziam que o mundo era governado por seres angelicais que estavam organizados em hierarquia e que eles faziam a ponte entre Deus e os homens. E Paulo diz: essas potestades do ar, esses seres do mundo espiritual estão todos debaixo da autoridade de Cristo. E é em Cristo que nós temos a vitória sobre forças espirituais invisíveis. Ele é o Senhor sobre todas elas. Ele tem superioridade imensurável. Sabe, você não precisa recorrer a simpatias para ficar livre da ação de seres espirituais. Você não precisa embarcar em batalhas espirituais contra espíritos que dominam territórios. Você não precisa de exorcismos sensacionalistas. Não. Basta crer. Crer verdadeiramente em Jesus Cristo. Todos esses seres e esses espíritos foram criados por Cristo, dependem de Cristo, estão subordinados a Cristo. Você não deve temê-los, você não deve buscá-los, você não deve se ocupar com eles. Você precisa tão somente crer e viver uma vida de fé no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor sobre todos eles. Crer na mediação desses seres, contar com as obras deles, com a intervenção deles, significa depreciar Jesus Cristo, o protótipos, o primogênito sobre toda a criação.
É interessante que o apóstolo Paulo não apenas diz que o Filho é protótipos como causa do universo, mas também ele é a finalidade da criação. Versículo 16, o final do texto diz assim: todas as coisas foram criadas por ele, e o texto diz, e para ele. O protótipos, o Filho, é o fim último, ele é o alvo. Tudo que existe tem como finalidade maior render-se a ele, prestar a ele louvor, honra e glória. E tudo isso em perfeita sinfonia. Nós podemos dizer que o universo é uma orquestra que inclui bilhões e bilhões de galáxias, células microscópicas, seres que desconhecemos e nem imaginamos que existem, e tudo isso em harmonia coexiste para a glória do Cristo, o Filho eterno. Ele é o agente criador de Deus e criou todas as coisas, universo material e espiritual, para o seu próprio prazer e para a sua própria glória. O protótipos é a causa do universo, é a finalidade do universo, mas ele é superior e transcende o universo. Versículo 17, o apóstolo Paulo escreve com belas palavras: ele é antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Uma frase simples, mas que diz muito. Diz que quando o universo teve início, Cristo já estava lá. Portanto, ele mesmo é o eterno. Por isso ele mesmo disse em João capítulo 8, 58, antes que Abraão existisse, eu sou o autoexistente. E ele colocou-se acima do tempo e fora do tempo, dentro do qual nós, seres humanos, vivemos. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o pré-existente que antecede a criação e transcende a criação. Ele é distinto de todas as coisas criadas, ele independe de tudo isso. Embora Jesus, o Filho eterno, tenha se encarnado e se limitado à vida temporal terrena, ele sempre transcendeu, esteve além e distinto disso tudo. Ele é maior que a sua criação. Então, pensando um pouquinho na filosofia grega, Jesus Cristo é a causa primária do universo. Ele planejou. Ele é a causa instrumental do universo. Ele realizou. E ele é a causa final do universo. O universo existe para o prazer e glória do Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido que Paulo vem tentando recapturar as afeições e os afetos dos colossenses por Cristo. E o apóstolo Paulo ainda termina destacando no versículo 17 que nele tudo subsiste. Além de ser a causa do universo, a finalidade do universo, aquele que transcende o universo, o Filho é aquele que sustenta o universo. Ele é responsável por sustentar a integridade de tudo que existe, tudo subsiste nele. Ele sustenta juntos, ele sustenta o universo, ele mantém o poder e o equilíbrio de todas as coisas para que tudo continue existindo em ordem e que a vida subsista. E ele mesmo é o centro de coesão e equilíbrio. Eu estava tentando explicar isso para minha filha caçula. Jesus Cristo sustenta todas as coisas. E ela me ouviu e disse: então, papai, é Jesus que faz a televisão ligar? Porque é claro que se o Senhor Jesus não deixar, a televisão não liga mais. E se a televisão não liga mais, eu fiquei pensando, ela não vai mais ver os desenhos e as séries dela. E de certa forma, sim, é Jesus que faz a televisão ligar, porque nenhuma partícula do universo subsiste de forma autônoma. Nenhuma lei da física funciona sozinha e nem foi criada sozinha. Tudo é expressão da vontade do controle do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo o ligar e o desligar de uma televisão. É Ele quem estabelece e mantém a ordem do universo. E Jesus sustenta a todas as coisas e nele tudo subsiste também na esfera espiritual. Ele domina sobre espíritos malignos e anjos bons. Ele atrai para si a ira divina contra o pecado. Ele exerce o perfeito sumo sacerdócio. Ele mantém o plano de redenção em andamento.
e o universo inteiro tão somente aguarda a sua volta. Jesus Cristo é o centro e o sustentador do universo no sentido espiritual. Reflita e pense um pouquinho, você faz parte desse universo, criado por Ele, para a glória dEle, para o prazer dEle e sustentado por Ele. Ele possui supremacia, governo, controle, autoridade. Então, talvez este seja o seu caso, não sei, mas pare de pensar que tudo precisa girar em torno de você. Muita gente hoje vive assim, pensa assim e age assim. O mundo não gira ao seu redor. As pessoas não existem para você. O clima não existe para você, para a sua glória, para o seu prazer. O dinheiro, o alimento, a praia, as montanhas, o céu azul. Isso tudo é lindo, nós desfrutamos disso tudo, mas essas coisas não existem para nós. Não estão ao nosso serviço. Nós não podemos exigir que seja dessa forma. Também, pare de ficar ansioso como se tudo dependesse de você. Existem pessoas que não conseguem viver de preocupação, de sustentar as coisas, de manter as coisas em ordem, de saber quando vão morrer ou quando vão ficar doentes, se vai haver pão na mesa no dia seguinte. Apenas faça a sua parte. Não cabe a você sustentar o universo. Não cabe a você manter as coisas funcionando e girando. Isso cabe a Cristo e Ele tem feito isso muito bem. Faça o que Deus espera de você e deixe que o Senhor Jesus Cristo cuide do resto. Ele que ocupa essa posição também está dizendo para você: pare com revolta, com raiva ou com frustração quando coisas ruins acontecem na sua vida. Coisas desagradáveis sobrevêm. Não fique assim, porque ficar decepcionado, ficar revoltado, ficar angustiado significa ficar revoltado, decepcionado e angustiado com o próprio Cristo que sustenta todas as coisas. Recentemente eu assisti a uma entrevista na internet com a Annelise, uma antiga amiga e irmã em Cristo que eu conheci nos anos 90. E ela foi entrevistada numa live para falar sobre como superar o luto. Ela perdeu o marido aos 49 anos de idade. Seu marido Alex, amigo nosso também, faleceu com 50 e poucos anos, tumor cerebral. Após 26 anos de casada, 3 filhas e uma experiência extremamente dolorosa. Tudo aconteceu muito rápido, foram pegos de surpresa. E ela começou contando o seu testemunho. E quando foi questionada, a primeira coisa que ela disse foi que com 12 anos de idade ela havia conhecido Jesus Cristo. E então toda a sua conversa e toda a base da sua experiência de enfrentamento do luto era o Senhor Jesus Cristo. A presença de Jesus, o poder de Jesus, a direção de Jesus, o sustento de Jesus, tanto para ela quanto para suas filhas. Ele sustenta o universo. E Ele é capaz de sustentar-nos nas nossas fraquezas, nas nossas perdas. E Ele dá sentido a tudo. E Ele responde tudo. E Ele nos sustenta em todo o tempo. Você está preparado para essa conversa? Ter os seus afetos redirecionados ou direcionados pela primeira vez para Jesus Cristo. Colossenses mostrou para nós que Ele é a eikon de Deus, o Pai, a imagem perfeita, a manifestação perfeita. Ele é o protótipo, o primogênito, o herdeiro, aquele que tem o universo em suas mãos. Sabe, quanto mais nós conhecemos o nosso amor terreno, mais nós podemos nos frustrar com as suas falhas, as suas limitações, os seus erros. Mas quanto mais você conhecer Jesus Cristo, mais e mais você vai se apaixonar por Ele, porque Ele é perfeito, e mais descobrirá e se deleitará em suas perfeições. Será que Jesus Cristo é para você o tesouro escondido no campo? Será que Ele é para você a pérola de grande valor? Por esses bens valiosos, aqueles trabalhadores dos evangelhos deixaram tudo, abriram mão de tudo. O Senhor está convidando você a recuperar e restaurar as suas afeições para com o Senhor Jesus Cristo.
e Deus te abençoe.